Boa noite, família Viana de Carvalho. Mais uma sexta. Estamos aqui no trabalho. Hoje com a presença do nosso amigo Henrique Marinho. Vai falar essa palestra sobre a vigilância do pensamento. Olha que tema interessante. E hoje, mais uma vez, estamos todos vermelhinhos, lembrando o mês, né, da campanha Amigo Doador, que é uma campanha que incentiva, é mais uma campanha, né, do Viana de Carvalho, a casa cheia de trabalhos, que eu tenho muito orgulho de participar. E que essa campanha, especificamente, fala da importância da doação regular de sangue. Então, você que está em casa, que é doador, e até mesmo que já teve Covid, principalmente agora, pode ir lá no Hemocentro, doar o plasma. Quem não teve Covid pode também doar o sangue, porque tem muitas cirurgias de emergência que continuam sendo adiadas por falta de sangue. Então, gente, é muito importante a doação regular, né? Esse ano não teremos aquela festa que a gente sempre tem aqui na rua, no Amigo Doador, mas ano que vem aí Eva já tem muitos planos para fazer uma grande festa aí. E é isso, a gente vamos cantar justamente a música do Amigo Doador, porque a esperança, ó, corre em suas veias. A esperança corre em suas veias, não só na sua, na minha também. Doando estou salvando 4 vidas, serão 8 se você doar meu bem. É tão sublime estender o braço para uma doação e ver saindo gotinhas preciosas para o nosso irmão. Sou um doador, doando amor e sangue também. Cada gotinha de caridade faz transbordar o coração de alguém. A esperança corre em suas veias, não só na sua, na minha também. Doando estou salvando 4 vidas, serão 8 se você doar meu bem. É tão sublime estender o braço para uma doação e ver saindo gotinhas preciosas para o nosso irmão. Sou um doador, doando amor e sangue também. Cada gotinha de caridade faz transbordar o coração de alguém. Sou um doador, doando amor e sangue também. Cada gotinha de caridade faz transbordar o coração de alguém. Então, gente, ó, lembrando o recadinho, a esperança corre em suas veias. Agora a gente vai aquele momento que a gente relaxa. Depois do forrozinho, né? Vamos relaxar agora para se preparar para a palestra do nosso irmão Henrique. Vamos fechar os nossos olhos, dissipar toda a tensão do dia, vibrar positivo, pensar no Senhor Jesus e agradecer por todas as bênçãos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queria só dizer, Eva, que estamos todos aqui vibrando por sua recuperação rápida, que vai dar tudo certo. Vamos lá, Henrique, a casa é sua. Deixa eu pegar aqui o outro microfone. Boa noite a todos que estão presentes aqui no auditório do Fernando Carvalho, todos que estão no Instagram, no Facebook. Estou me sentindo um Roberto Carlos aqui. Agradeço a presença de todos, virtual, presencial, aqui no auditório. Com muita alegria, eu venho trazer algumas mensagens que podem ser de bom grado, que podem trazer otimismo, principalmente nesse momento de crise, né? Nesse momento de o mundo está louco. Né? O mundo está esse mundo louco que a gente viu reencarnado justamente nesse momento meio estranho. E quem que já falou ou já ouviu alguém falar frases do tipo: eu quero que esse vírus acabe logo. Se Deus quiser, daqui para não sei quando vai acabar o vírus, vai acabar essa crise, vai acabar essa loucura, né? Realmente a gente nunca
sequer imaginou passar por esse tipo de crise. Uma crise generalizada, multifacetada, né? Uma crise econômica, crise climática, crise sanitária. E aqui estamos, né? Uma crise, sobretudo o lado da crise sanitária, que não tem barreiras, não tem cor, não tem distinção de sexo, classe social, está chegando, atingindo a casa de todo mundo e atingindo a vida pessoal de cada um de nós, independente do que quer que seja. E nas nossas vidas, nós estamos testemunhando que desestruturou-se completamente aquela rotina que eu uso até arriscar, que era uma rotina muitas vezes irrefletida que nós tínhamos. Uma rotina com um dinamismo muito forte, uma repetição, uma série de automatismos, repetições de automatismos, de coisas automáticas, as contingências externas da nossa vida que nós deixamos mandar na nossa vida, né? Nós não tínhamos as rédeas sobre a vida, mas era o contrário. E esse dinamismo que levava um aspecto de ânsia, né? Você ficava ansioso, né? Na verdade, ansioso porque eram muitas coisas. Você se deixava levar por essa vida intensa, dinâmica, cheia de afazeres e automatismos, né? E a ansiedade tem a ver com o futuro. Só que agora é necessário que a gente venha para o presente, para aqui e agora. E para esse lugar foi que nos trouxe essa questão da quarentena, nós ficamos em casa. De repente, muitos de nós nos vimos em casa, hoje não tenho nada para fazer, nem amanhã, nem depois. Aí só sou eu em casa comigo mesmo. Isso foi um convite a ficar no lugar presente, no aqui e agora, conosco mesmos, né? E muitas pessoas começaram a ficar agoniadas, né? Ficar ansiosas pelo fato de estar consigo mesmo no presente, no aqui e agora. Passaram a vida inteira fugindo de si mesmos, tentando enganar-se, tentando fugir de si através dessa rotina dinâmica, dessa rotina cheia de afazeres. Como uma desculpa que a mente tramou para você fugir de si mesmo. E quando você está diante de si em casa, aí você vai para a fuga, né? Redes sociais, televisão. Aí é pior, porque quando você vai na televisão, nas redes sociais, é só notícia ruim. Aí você fica pior ainda, aí fica naquele ciclo vicioso. E, bom, realmente, quando você olha as notícias, é só coisa ruim, né? Violência, intolerância, crise de todo tipo. Você dá um desânimo, realmente. Essas frases que eu citei fazem sentido, realmente. Porém, eu me proponho aqui ter uma nova perspectiva de otimismo diante disso. Porque reparemos, se você for olhar por um outro prisma de que essas dificuldades, elas nos exortam a exercitar a paciência, a exercitar o não julgar, a exercitar a renúncia, uma série de exercícios muito importantes, nada fáceis, mas muito importantes. E de outro lado, se um lado a gente tem muita maldade, muita intolerância, muita coisa difícil, né? Crise, tudo isso, desse lado, coronavírus e tudo. Do outro lado, a gente tem acesso ao conhecimento, acesso a informações consoladoras, acesso a fontes do bem, da sabedoria, da percepção, de entender como é que funciona o universo, como é que funciona a vida, de como se melhorar, como fazer o autoburilamento, o autoconhecimento. Nunca na história da humanidade a gente teve tanto acesso a essas fontes. Nunca. De qualquer fonte, católica, evangélica, muçulmana, budista, taoísta, não importa. São muitas fontes de sabedoria a nos auxiliar. Então isso é o que podemos chamar de potencial máximo de elevação humana, de elevação pessoal. Porque se você tem de um lado muitas dificuldades, muitos desafios, né? Como nunca também na nossa vida a gente sequer imaginou,
Só que do outro lado a gente tem tantas referências, tantas ferramentas para lidar com isso da melhor maneira possível. Isso são os ingredientes perfeitos para que a gente possa evoluir. E outro lado, essa coisa de você ficar consigo mesmo em casa. Aí tem gente que fala, não, mas eu não estava sozinho em casa, eu estava com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com meu tio, não sei o quê. Esse negócio de autoconhecimento e olhar para mim não tem, porque na minha casa é lotada. Mas tem um ditado que diz o seguinte, só conhece quem convive. Então, essas pessoas são seu espelho. Essas pessoas vão dizer os seus hábitos ruins, aquilo que você precisa melhorar. Então pode ter certeza, não vamos tentar escapar disso não, porque é muito patente que essa pandemia queria trazer isso. Do autoconhecimento, do autoburilamento, de olhar para si, cara a cara, de não fugir de si mesmo. E a providência deu um jeito, cada um teve o seu remédio certo. Teve aqueles que ficaram sozinhos em casa, teve aqueles que ficaram com seus familiares, dizendo, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Cada um com o seu jeito de entender e de lidar, observar e perceber as suas sombras. E no momento que a gente enxerga as nossas sombras, há um convite. Há o convite que nós aceitemos essas sombras. É muito importante para depois que a gente aceita as sombras, a gente possa perdoar a nós mesmos por essas sombras. Afinal, com os nossos defeitos, com os nossos vícios, com tudo isso, foi o que trouxe a gente até aqui agora. A gente está aqui, independente de tudo que a gente fez de errado, de todos os nossos vícios, de todas as más inclinações. Foi o que nos trouxe até aqui. Então, vamos perdoar, aceitar. Sem o auto-perdão, sem esse trabalho, é impossível que a gente trilhe para o nosso autoburilamento. Assim como é impossível uma árvore, imagina uma árvore crescer, frondosa, alta, num vaso pequeno. É impossível. A árvore o vaso vai barrar as raízes. Assim como a culpa, você não se perdoar, vai barrar seu crescimento. Assim como você jogar poeira para debaixo do tapete, também vai barrar. Como é que você vai melhorar? Como é que você vai tirar uma má tendência sua que se você nem reconhece que tem? Se você esconde para debaixo do tapete. Então é muito importante que a gente se perdoe, se aceite, para no segundo momento entrar no trabalho de autoburilamento. Por esse e outros motivos, a gente pode dizer que esse momento ele tem um potencial fantástico de que a gente aproveite nesse sentido de autoburilamento, nesse sentido de evolução pessoal. É um momento marcante, talvez tenha um potencial gigante de ser um dos mais importantes dessa encarnação. E sabendo disso, quem ainda vai dizer que eu espero que passe logo? A gente tem que dizer, eita, eu tenho que aproveitar. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que olhar? Eita, caramba, o que é que eu tenho de errado em mim? O que é que eu tenho que consertar? Ter esse senso de autorresponsabilidade. Não esperar que o externo melhore, não esperar que acabe a violência, que acabe não sei o que lá de fora. E eu, comigo mesmo, continuo sendo do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. A coisa mais importante é saber o que é mais importante. E o mais importante é a evolução pessoal. É para isso que a gente está aqui. Para a redenção e para a evolução. Então, esse momento, com todo esse esforço de olhar para si, de se perdoar, para no segundo momento se melhorar, vai ser mais do que pertinente que relembremos um livro que a gente estudou, apesar de que muita gente nem lembra, que foi antes da gente encarnar. Um livro chamado Pensamento e Vida. É uma cartilha de estudo. Quando a gente reencarna, a gente estuda esse livro, que ele fala sobre como funciona a vida como um todo, na essência. Nós temos acesso a ele através da psicografia de Chico Xavier, num livro cuja autoria é do mestre Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. E nesse livro, logo de cara, Emmanuel fala: o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento é o espelho da nossa vida. E vice-versa. E a vida é o espelho do nosso pensamento.
Ou seja, tudo de bom e ruim na sua vida, na minha vida, de qualquer pessoa, é uma criação do pensamento. Aí sabendo disso, né? Por exemplo, para Henrique. Quer dizer que os meus problemas fui eu que criei? Quer dizer que, não. Eu só quero ter paz, eu só quero ter coisa boa na minha vida. Vai dizer que eu estou procurando problema? Não, conta outra. Calma. Vamos entender qual é o conceito que Emmanuel traz de pensamento. Aí vai começar a fazer sentido. Ele diz que o pensamento é todo complexo, é um conjunto que envolve emoção, sentimento, que envolve as nossas crenças, todo o nosso sistema de crenças, os nossos padrões emocionais criados lá na infância, os padrões sociais, a nossa autoimagem, tudo isso é nosso pensamento. Raciocínio, memória, vocabulário. Então não é só o aspecto racional que é o pensamento. O pensamento é todo esse complexo. Então, esse complexo, muitas vezes, ele é contraditório. Por isso, nós temos uma vida de altos e baixos. Por isso que o pensamento, ele, às vezes, não segue um rumo fixo. Muitas vezes nós queremos paz, afinal todos queremos. Só que nos comunicamos de uma maneira violenta. Nós queremos ser amados, mas não amamos a nós mesmos como deveríamos. Nós queremos ser compreendidos, mas nem sequer ouvimos os outros. E faz todo sentido essa música da oração de São Francisco. É perdoando que ser perdoado. Compreender do que ser compreendido. Esse é o sentido. Mais à frente a gente vai falar com mais detalhes disso. Então a gente tem essas contradições internas, esse jogo. E a gente acaba vivendo, sofrendo. E essa coisa de pensamento, ele tá, entendi porque meu pensamento ele cria rumos diferentes, rumos ruins. Mas como assim ele atrai? Para esse entendimento, eu gostaria de pedir licença a vocês para ler um parágrafo do livro A Gênese, capítulo 2, item 23. Deixa eu só ler um pouco d'água. Abre aspas. O fluido perispíritico não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. O fluido perispiritual não é em si o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo ele que o transmite, fica de certo modo impregnado do pensamento transmitido. E na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, a nós parece que ele faz corpo com o fluido, dando a entender que são uma coisa só. Como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Então é isso, o pensamento, a ideia, a fonte do nosso pensamento, do direcionamento da nossa vontade, ela é imaterial. Porém, o pensamento, todo esse complexo, ele se coloca no universo, ele se manifesta, mesmo quando são só aquelas vozezinhas, aqueles pensamentos que às vezes a gente nem entende nós mesmos, sempre ele se coloca através do fluido universal, ele reveste o fluido universal. Daí que a gente entende quando o André Luiz ele fala que a mente e as criações mentais são matéria. Ele chama de matéria mental. E é isso, é a matéria mental, porque é o pensamento revestindo um fluido universal. E essa matéria mental, Emmanuel nos diz que o pensamento ele tem uma natureza eletromagnética. Ou seja, ele tem todas as características eletromagnéticas. Aquelas características de atração e repulsão. Aquelas características de onda, vibração, frequência. Por isso que a gente fala, estou numa boa vibração, numa vibe bacana, numa frequência boa. É interessante como a gente vê esses conhecimentos no senso comum. Daí que faz todo sentido, que realmente a gente estudou isso antes de vir para cá, para a encarnação, antes de reencarnar. Essa coisa que pensamento bom atrai coisas boas. Não é à toa que está no senso comum. Então,
entendido como é que o pensamento atrai ou repele aquilo, nós podemos admitir que a vida é toda uma teia de atração e repulsão, de troca, reflexos de pensamentos que se manifestam pela ação e também pela atração de pessoas, pela atração de grupos. Por isso que tem aquele ditado que fala que nós somos a média das 5 pessoas que mais nos afinizamos. É isso, porque o pensamento já atrai essas pessoas afins para a nossa vida. E essa afinidade vai se refinando à medida que essas pessoas interagem, vai masterizando, né, essa interação, esses reflexos, e as pessoas vão se tornando parecidas, de modo que um é a média dos outros 5, por exemplo. Então é isso. Nós somos como se fosse um rádio que emite ondas, pensamento, que emite informações e atrai aquilo que é afim a essas informações. Nós somos como uma rádio. E como é que a gente usa uma rádio? Se a gente quer ouvir a Rádio Tabajara, por exemplo, o número dela é 105.5. Se a gente quer ouvir a Rádio Senado, a gente faz o quê? Aperta no 106.5. Se eu apertar o 105.5, eu vou ouvir o quê? Rádio Tabajara. É impossível eu ouvir Rádio Senado apertando o número da Rádio Tabajara. E como é que eu vou ter paz se eu aciono a minha rádio pensamento com coisas de violência, com coisas de conflito? Impossível. A gente quer ter felicidade, só que não procura trazer felicidade para os outros. A gente quer ser compreendido e não compreende ninguém, nem ouve, nem nada. Então é questão de ligar essa rádio. E que seja a rádio do bem que a gente ligue, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos voltados para a rádio do bem. Então, nesse movimento que nós chamamos mutuamente, né, todo mundo é uma teia de reflexos, de trocas de pensamentos, e que nós criamos aquilo na nossa vida através do nosso pensamento, ou seja, lá atrás a gente pensou, sentiu e vai viver. Até porque as vidas, as encarnações, elas são solidárias umas com as outras. Às vezes a gente fez uma coisa tão errada lá atrás que a gente não seria capaz de quitar esse débito, e a gente vai quitar lá daqui a 20 encarnações, onde a gente vai ter mais condições, né? Aquela coisa que Deus só dá uma cruz que a gente é capaz de carregar. Então, nós vamos passar, nós estamos no mundo em prova de expiações ainda. A gente vai passar por dificuldades, desafios, é inevitável. Então, diante disso, como a gente faz para manter na rádio do bem? Para manter nos bons padrões positivos? Para manter nos pensamentos de otimismo, de alegria, de paz? Para, no futuro, criar coisas de paz na nossa vida. Eu vou dar um spoiler que, na verdade, a oração de São Francisco já deu um spoiler nesse sentido. Então, mas a gente tem que ter atenção a 2 aspectos. Aquilo que a gente emite e aquilo que a gente recebe. Então, sobre o que a gente recebe, às vezes são pessoas que xingam a gente, aquela pessoa que corta a gente no trânsito, aquela decepção que a gente teve com aquela pessoa, problemas da vida. Eles nos acontecem e a gente tem uma resposta emocional imediata. Afinal, até o próprio sistema límbico, ele é instantâneo. Então, a gente tem uma resposta imediata emocional. Isso não tem como evitar. Mas nós não somos obrigados a manter nessas emoções. A gente tem pleno livre-arbítrio. Então, trazendo para aquela perspectiva dessa coisa boa que a quarentena nos traz, que é o exercício de olhar para dentro. Tendo esse exercício de olhar para dentro, a gente tem uma situação difícil e ficou com raiva da pessoa que cortou a gente no trânsito. Aí, opa, fiquei com raiva. Você já está exercitado, vai perceber que está com raiva. Percebendo que está com raiva, você vai analisar esse sentimento. E aí que entra, eu acho muito pertinente quando o filósofo Spinoza, ele diz que quando a gente percebe, quando a gente tem uma ideia clara e distinta dos nossos sentimentos, quando a gente nomeia esses sentimentos, eles perdem o controle sobre a gente. E a gente tem essa desculpa, né? Mas eu sou muito pavio curto mesmo, sou assim, não sei o quê. Mas no momento que a gente exercita essa coisa de nomear os pensamentos, de entender como eles funcionam. Ah, lá vem o pensamento, vai querer que eu dê um murro na parede, mas eu não vou dar não, porque acho que vai machucar. Eu não sou obrigado a querer ficar com essa raiva dentro de mim. Afinal, a raiva, a gente sente mal com a raiva. Então, percebe. Ah, a raiva faz isso, vou sentir isso, aquilo.
Então, nomeia, observa primeiramente, nomeia, acolhe a raiva. Ô, dona Raiva, você está aqui, aquele cara te cortou, me cortou, mas talvez ele estivesse com pressa, passando mal, levando água no hospital. Dona Raiva, é o seguinte, eu estou aqui bem. Não bateu, o carro não bateu em mim, graças a Deus, eu estou bem. Por que eu preciso ficar com você o resto do dia? E acontece uma coisa ruim, às vezes no começo do nosso dia a gente passa o dia inteiro com raiva, né? O dia inteiro mal, porque a gente se deixou levar pela raiva. Mas a gente pode racionalizar, dialoga com a raiva, fala, olha, não faz sentido eu ficar com você, raiva. Dispensa ela. A gente tem a opção de escolher quais são os barcos que a gente quer navegar na nossa mente, quais são as emoções e pensamentos. E assim, né? Realmente a vida tem muitos desafios, muitas coisas difíceis para passar. E diante disso, é interessante que tenhamos mecanismos de defesa da mente. Além dessa coisa de se observar e racionalizar, que é uma coisa meio que emergencial. Mas existe um mecanismo preventivo. Porque a gente vai passar por provas e expiações, por dificuldades, desafios, decepções, etc, etc. Existem mecanismos preventivos. Assim como a gente tem que passar por essas provas e expiações, a gente precisa se alimentar, por exemplo, né? E quando a gente se alimenta, a gente suja nossa boca e a gente faz o quê? Escova os dentes. A higiene bucal. Por que não fazer a higiene mental? Qual é a nossa prioridade na nossa vida? É de manter a nossa mente sintonizada no alto, para que a gente alce voos mais altos, para que a gente trilhe na senda da evolução do nosso espírito imortal com passos firmes nessa senda, né? Então, a higiene mental é imprescindível. A vigilância do pensamento é imprescindível. Aí vai, aumento da consciência, meditação é fantástico. É fantástico não só para o corpo, mas para a alma, para a mente, a ampliação da consciência, da percepção. Você se conhece, percebe, se controla, você não se deixa levar pelos pensamentos. Você dá um maior depósito de energia na sua vontade. Ter hábitos de leituras edificantes. Isso é diariamente. Leituras edificantes, uma prece, uma palestra, uma música que eleva. Quanto por cento da nossa semana a gente dedica de tempo, de energia a isso? Aí a gente percebe quais são as nossas prioridades, né? Eu falo por mim, eu tento aumentar a carga de horário desse tipo de higiene mental, que realmente ajuda muito. Trabalho no bem é o melhor, caridade, né? Engloba tudo. Tem uma leitura, acho que é no livro Mensageiros, de André Luiz, que André Luiz está passando por um umbral muito próximo aqui à crosta terrestre. Isso era na época da Segunda Guerra Mundial. Vocês imaginem os pensamentos que a Terra emanava em plena Segunda Guerra Mundial. Nessa teia de pensamentos que a gente está emitindo. Imagina o que era emitido. Então, tinha esse umbral, essa instância que era muito próxima aqui à Terra, que era diretamente afetada por esses pensamentos. E eram constantes tempestades magnéticas de pensamento, criado por essa matéria mental humana. Esse lixo mental, que era um ambiente horrível. O umbral, todo o sofrimento do umbral proporcionado por essa atmosfera deletéria. Só que nesse umbral tinha um ambiente que era um oásis. Um paraíso dentro do inferno, entre aspas. Um oásis. Era um posto de socorro. Que era para atender as pessoas naquele umbral, aquelas pessoas que estivessem abertas à redenção, abertas à melhoria. E era um oásis. Atmosfera bonita, agradável. Céu bonito. Com árvores belas, floridas. As pessoas felizes, com bom ânimo. André Luiz ficou besta, ficou impressionado com aquilo ali. Aí falou com o chefe lá, com o diretor do posto de saúde, ele disse: rapaz, como é que é isso? Que mágica é essa? Aí falou: meu irmão André, é o seguinte, o pessoal aqui está 100% do tempo com a mente voltada na rádio do bem. O pessoal aqui está 100% voltado para
o próximo, a caridade, a paz, sempre com o pensamento elevado e o tempo inteiro com o trabalho no bem. Por isso e realmente era o pessoal para cima e para baixo, fazendo e resolvendo coisas de trabalho de caridade. Então isso bloqueou, isso fez uma limpeza na psicosfera desse posto de saúde. Então, diante disso, sabendo disso, a gente pode depreender que agora nesse momento de crise, é crise econômica, sanitária, crise de corrupção, crise de valores, violência aqui na Terra, a psicosfera da Terra não deve estar muito limpinha, não. Eu acho que não está, não. E na condição que nós temos, essa responsabilidade que nós abraçamos, de limpar, de ajudar a limpar, de emitir pensamentos de otimismo, de alegria, de paz, de confiança. Porque essa crise, na verdade, ela é um ponto de virada da reforma do planeta. Nós vamos ser um planeta de provas de expiação. E assim, toda reforma, toda mudança é uma bagunça, é uma loucura. Se você chega numa casa e está tendo uma mudança, é parede que caiu, é buraco no chão, é poeira até o teto. A gente reencarnou na hora que a poeira está mais alta, mas é responsabilidade grande de sermos agentes dessa reforma, dessa transformação. Nós podemos acelerar, inclusive, essa reforma a depender do nosso esforço, a depender de como nós nos colocamos no mundo. Então, nesse sentido de como nos colocar, né? Tendo todo esse background, de todas as prece, leituras edificantes, pronto. Já temos todos os subsídios para se colocar de uma maneira boa na Terra. E temos uma colher de chá maravilhosa. Temos Deus no nosso coração, na nossa consciência, falando com a nossa intuição. Nós podemos ouvi-lo mais ou menos a depender de quanto a gente silencia esse pensamento maluco, contraditório, que não para de tagarelar. Se a gente se abre para ouvir, a gente ouve nossa intuição, nos guiando para a nossa própria, para o que a gente deve priorizar na nossa vida, para direcionar a nossa vontade. Porque se a gente tem um pensamento com todos esses departamentos complexos, a vontade emana na sua linguagem poética. Inclusive eu recomendo muito que leiam esse livro, Pensamento e Vida, porque é muito denso, muita sabedoria em poucas palavras. É um poder de síntese que não existe igual. E ao mesmo tempo uma carga poética que é só Emmanuel mesmo. E ele fala na sua poesia, né, na sua maneira poética, que pensamentos são como departamentos, departamento da imaginação, da linguagem, etc., geridos pelo gabinete da vontade. A vontade, ela tem a ver com a liberdade. É diferente do desejo. Desejo é o oposto. Desejo é uma expectativa de ter uma experiência, na maioria das vezes material, né? A vontade é a liberdade de escolher para onde eu quero direcionar o meu pensamento. Se eu quero me manter com um sentimento ou não. Se eu quero ter paz. Em direção a isso. Então, se nós temos um padrão de pensamento que nós vimos milenares, aqueles hábitos horizontais, né? É como se fosse uma linha horizontal de repetições, automatismos, que a gente viu do instinto e a gente agora está sendo a reboque das emoções e daquela coisa do autoimagem. A vontade é horizontal, quer dizer, é vertical. É para cima. Leva para cima. Porque nós temos o horizontal, o vertical, que é o caminho do bem. A vontade é que faz esse caminho do horizontal para o vertical. Esse caminho do horizontal para o vertical. E nesse sentido, a gente tem uma colher de chá, que são os nossos anjos da guarda. Nós temos anjos da guarda, cada um de nós, que está conosco encarnação após encarnação. Conhece nós melhor do que nós mesmos, que nossa mãe, que nossa esposa, nosso esposo. E quer o melhor da gente, tem sempre conselho para a gente. A todo momento. Ele está doido para dizer, rapaz, vai por ali. Não vá não ali, rapaz. Ele está a todo momento querendo que a gente escute eles. Nos ajudando a nos colocar na terra, no sentido de elevação. No Livro dos Espíritos, São Luís e Santo Agostinho, eles dizem, abre aspas,
Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como o pai vela por seu filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho, chora quando seus conselhos são desprezados. Não tem mais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. Então, com todo esse subsídio, com toda essa intenção, com todo esse conhecimento, a gente fica muito mais fácil. Não é simples, não é fácil, mas fica mais fácil. Fica mais leve da gente se colocar bem no mundo. E ter bons pensamentos, bons sentimentos, para no futuro ter uma vida boa de paz, felicidade, abundância, felicidade. E o caminho para isso é espalhar isso para os outros. É dando o que se recebe, como é dito, como foi cantada na oração de São Francisco. Muito pertinente, eu acho que não por acaso foi cantada essa música. E a conduta, né? Tentar ser o homem de bem, dito no Evangelho segundo o Espiritismo, isso daria, eu acho que algumas centenas de palestras. Eu vou me ater, se me permitem, para finalizar, nesse sentido de como se colocar, fazer uma leitura que eu achei muito lindo, que é do último capítulo ali do livro Libertação, onde a mentora, um espírito elevadíssimo chamado Margarida, ela dá instruções de como se colocar nesse sentido, de como agir, de como se colocar na vida. E nesse sentido eu vou ler, se me permitem. Abre aspas. Não procures ser atendido em todos os teus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesmo. Ampara sem intenção de ser amparado. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor do que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes ainda vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência quanto mais. Em te socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou te incline à dureza de coração. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome, onde estiveres. Lembra-te que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes quanto as mãos, repletas de trabalho salutar. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo bem. De alma cerrada ao interesse da felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará rico de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são princípios da vida radiante. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relajamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, sobretudo, aprenderes a sair de ti mesmo, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Então, não é tão simples, não é tão fácil. Quer dizer, é simples, mas não é fácil, né? Mas isso exige nosso depósito de energia na vontade nesse sentido. Que nós possamos, na condição de trabalhadores da última hora, porque nós estamos na última hora da prova e expiação. Nós não vamos mais reencarnar na Terra, caso reencarnemos, se Deus quiser,
na terra, eles têm provas e expiações. Nós somos trabalhadores da última hora. Como na parábola, diz que esses trabalhadores que são chamados para trabalhar na última hora na vinha, vão ser pagos assim como aqueles que estão desde o começo, com a felicidade, com a paz, né, trazendo para a nossa realidade. Nós estamos sendo convidados para trabalhar na última hora e que possamos fazê-lo o mais condizente e o mais próximo dessas instruções, que possamos ativar, que possamos sintonizar com a rádio da paz, do amor e do bem em nosso pensamento e, por conseguinte, em nossas vidas. Muito obrigado pela atenção de todos e assim seja. Graças a Deus.